na terra que o Senhor havia prometido, por causa da desobediência de Moisés, porque ele feriu a rocha, ele não deveria ferir aquela rocha, e aquela rocha era Cristo. O Senhor o impediu de entrar na terra prometida. Mas isso vai muito além, irmãos. Moisés, ele não entrou na terra prometida porque Moisés aponta para a lei. Moisés, ele é um representante da lei. E Jesus é a graça encarnada na face dessa terra. Por que Josué foi escolhido? Porque esse nome Josué significa Jeová é a salvação. Glória a Deus. Quando você estuda o nome Josué, você vai ver que Josué e Jesus têm o mesmo significado. Significa Jeová é a salvação. Então Josué está apontando para Jesus. Quem está comigo aqui nessa noite? Josué, ele está apontando para Jesus, ele está apontando para a graça, ele está apontando para o cumprimento da promessa, da palavra de Deus. Isso é para que você entenda aqui nessa noite. Por que Moisés não entrou na terra prometida e por que Josué entra na terra prometida? Ele se torna o sucessor de Moisés. Porque Josué aponta para Jesus Cristo. Hoje eu e você temos acesso às promessas de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós temos o sim da promessa de Deus. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20 e 21. Que através de Jesus nós temos o sim das promessas de Deus. Então, meus irmãos, Josué aponta para o Salvador Cristo Jesus. E no capítulo de número 1, meus irmãos, no capítulo de número 1, o texto que nós lemos, quando você lê os primeiros versículos, você vai ver que o Senhor falou para Josué: Josué, o meu servo Moisés morreu. E agora é com você. Agora você vai conduzir este povo a Canaã, a terra que eu prometi para eles, para vocês. Josué, meus irmãos, já era alguém experimentado. Josué já era alguém que havia tido antes, outrora, várias experiências. Você percebe que lá em Números, no capítulo 13, quando o Senhor manda espias espiarem a terra, Moisés ainda estava vivo, e vai lá os espias espiarem a terra, e quando eles retornam apavorados. Somente Josué e Calebe acreditam na palavra e na promessa de Deus, porque os outros espias disseram: nós vamos ser destruídos, Moisés, nós somos como gafanhotos diante daquele povo, nós vamos morrer facilmente, não teremos como vencê-los. Mas Josué e Calebe não. Josué diz: não, o Senhor é conosco, o Senhor prometeu e Ele vai cumprir, e esses inimigos serão pequenos diante de nós, nós vamos herdar a terra. Há uma rebelião, morre um monte de gente, o Senhor jura e promete que aquelas pessoas não entrariam na terra. Irmãos, toda aquela geração morreu, porque não acreditou na palavra de Deus. Eles ficaram andando em círculos durante anos e anos no deserto, e aqueles anos foram se passando, foi morrendo um por um, do menor ao maior, foi morrendo. E agora uma nova geração surge, e essa geração, o Senhor vai colocá-los na terra prometida. Então isso já é para mim e para você aprender nessa noite, a dar crédito à palavra de Deus, acreditarmos na palavra de Deus, na promessa de Deus, naquilo que o Senhor prometeu. E agora está ali Josué, Calebe, uma geração que acredita, uma geração que não é incrédula, mas que acredita na palavra, e eles vão entrar.
E o Senhor dá ordens ali, instruções para Josué: seja forte, seja corajoso. O primeiro ponto, meus irmãos, que eu destaco aqui, é que Deus, Ele prometeu a terra e se responsabilizou. Deus se responsabiliza. Se aquele povo colocar em prática a palavra que o Senhor lhes deu, o Senhor será fiel e aquilo que Ele prometeu irá se cumprir. Então o primeiro ponto que eu destaco aqui para nós nessa noite é que Deus, você serve um Deus que é fiel. Repita: o meu Deus é fiel. O Deus que você serve é fiel. Ele é fiel para cumprir a palavra que Ele prometeu. Então, irmão, se Deus prometeu algo para você, Deus é fiel para cumprir, amém? Deus não volta atrás na sua palavra. Ele é fiel. Ele é fiel, nós vemos lendo lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Deus, irmãos, Ele conduz este povo num deserto. Esse povo não passa fome porque chove maná. Esse povo não passa sede porque a água sai da rocha. A sandália no pé desse povo, queridos, não apodrece, não fica velha. A roupa desse povo, nessa caminhada no deserto, não tem ninguém enfermo, porque o Senhor, o médico dos médicos, estava com eles. Naquele trajeto do deserto, meus irmãos, de dia havia nuvem, durante a noite coluna de fogo. Aquele povo, queridos, era conduzido por Deus. Pastor, tu está falando de quantas pessoas? 100 pessoas? 200 pessoas? Irmãos, mais de 2 milhões de pessoas. Milhões de pessoas o Senhor conduziu naquele deserto. Milhões. Imagina só você o cenário. Milhões de pessoas. Joinville não tem 1 milhão de habitantes. Joinville tem 800 mil membros, eu acredito, né? 800 e pouco deve ter. Mas milhões e milhões de pessoas sendo conduzidas num deserto pelo Senhor da glória. Pelo Senhor da glória. E o Senhor forjando, preparando. Por quê? Porque o Senhor quer que aquele povo confie nele, conheça ele. Por que esse deserto? Porque o Senhor já não tirou, colocou eles, pastor, no outro dia já em Canaã. Porque eu e você precisamos conhecer a Deus. Você precisa conhecer o Deus que você serve. Você precisa conhecer o Deus que você entregou a sua vida. Então o Senhor forja, irmãos, no deserto, aquelas situações para aquele povo entender que Ele é fiel. Que Ele é fiel à palavra dEle. Que Ele é poderoso para cumprir. Então você precisa entender esse primeiro ponto que o pastor está destacando aqui. Deus é fiel. Hebreus capítulo de número 6 e o versículo de número 18, irmãos. Hebreus capítulo 6 e o versículo 18. O texto diz para nós que Deus não pode mentir, que Deus é fiel. Hebreus capítulo 6 e o versículo 18. Olha só o que está escrito. Para que, mediante 2 coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Deus não mente. Forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Então um texto que está dizendo, é impossível ele mentir. Ele é verdadeiro. Tito capítulo 1, versículo 2. Tito capítulo de número 1 e o versículo 2. Tito capítulo 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir.
prometeu antes dos tempos eternos. Então, meus irmãos, quero perguntar para você que está aqui nessa noite: alguma vez o Senhor foi infiel com você? Alguma vez o Senhor foi infiel com você? Pare para refletir um pouquinho aqui e olha todas as situações que tu já enfrentou na tua vida, as circunstâncias que você já enfrentou, situações que você enfrentou aqui, que você pensou assim, ó, agora já era, agora não tem, mas o Senhor foi ali e te surpreendeu. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. A palavra de Deus diz que podemos, eu e você podemos ser infiéis, mas Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. Então é um ponto, meus irmãos, para nós entendermos aqui nessa noite, a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é a base, é o sustentáculo do seu trono, a justiça, a fidelidade do Pai. Então é o primeiro ponto que o pastor destaca aqui para você nessa noite, que Ele é fiel. Tem alguém comigo aqui nessa noite? O Senhor que você serve, Ele é fiel. Presta atenção no que eu vou pregar aqui nessa noite para você. O segundo ponto que eu destaco nesse texto, meus irmãos, é vivendo pela fé na palavra. Aqui vai começar a estreitar a coisa. Aqui vai começar agora a estreitar o negócio. Porque o Senhor havia feito uma promessa. O Senhor prometeu algo para eles, mas o Senhor falou: vocês precisam andar na minha palavra. Josué capítulo 1, versículo 7 e o versículo 8, nós vamos ler. Josué capítulo de número 1, versículo 7 e o versículo 8. Eu vou estar acompanhando aqui pelo Data Show para nós lermos tudo junto. Olha lá. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Versículo 8. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Meus irmãos, o segundo ponto que eu destaco aqui é vivendo pela fé na palavra. Querido, a necessidade que eu e você temos de conhecer a palavra de Deus, de conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus é uma responsabilidade sua, não é do pastor, é individual. Deus levanta os pastores, os mestres, os professores, mas cabe a você se dedicar para estudar a palavra de Deus. Você precisa estudar, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então o Senhor está falando aqui: Josué, fica ligado, Josué, ser forte, ser corajoso, mas não se desvie, não se desvie daquilo que foi ensinado para você, que o meu servo Moisés escreveu e passou. O Senhor está dizendo: não se desvie para a direita nem para a esquerda, fica na palavra, fica na palavra. E o Senhor diz que tudo que você fizer, você vai prosperar, você será bem sucedido. Irmão, se você
praticar a palavra de Deus, você será uma bênção, uma pessoa bem-sucedida. Porque não é palavra de pastor e de homem, é palavra de Deus. É a palavra de Deus. Aquele povo precisava permanecer na palavra. Repita comigo, eu preciso permanecer na palavra. Você precisa permanecer na palavra. Jesus disse que, meu irmão, Jesus disse que se você não permanecer na palavra dele, você não é um discípulo dele. Se permanecerdes nas minhas palavras, a minha palavra permanecer em vós, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Discípulos. Então o Senhor fez uma promessa para esse povo. A terra prometida que emana leite e mel. Porém, eles precisavam ficar firmes na palavra. Eles precisavam guardar a palavra. Quando eles entram na terra prometida, irmãos, tinha Jericó, as muralhas de Jericó. Eles guardaram a palavra de Deus e as muralhas, o que aconteceu? Caíram por terra. Por quê? Porque o Senhor é fiel. O Senhor estava com eles. O Senhor estava com eles. Eles não estavam lá com um canhão mirado na muralha. Eles não estavam lá com arco e flecha. Não, irmãos. Eles seguiram uma instrução de Deus. E a muralha caiu por terra. E eles venceram a batalha. Mas o que aconteceu a seguir, pastor? Depois, para conquistar uma outra cidade, bem menor que Jericó, a palavra de Deus diz que no meio deles houve um homem que pegou algo que ele não deveria pegar. Ele pegou uma capa. Ele não deveria ter pego aquela capa. Então o que aconteceu? Eles não guardaram a palavra. Eles não guardaram a palavra. E o que aconteceu com o povo quando foi enfrentar Ai? Morreram, foram derrotados. Josué olhou e falou: nem precisa mandar todo o exército, manda só alguns homens aí, porque vai ser fácil. É ficha para nós. Vencemos Jericó, essa cidadezinha de Ai. Esses poucos habitantes morreram, irmãos, porque não guardaram a palavra. Então há uma responsabilidade de guardar a palavra de Deus. Meu querido, eu quero ler com você Juízes capítulo 2, do versículo 7 ao 16. Pedi para a irmã lá abrir. Juízes capítulo de número 2. Nós vamos ler ali do versículo 7 até o versículo 16. Presta atenção no que está escrito. Presta atenção no que está escrito, Juízes. Olha só o que está escrito lá. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns,
Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor, e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles, para seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Versículo 17. Contudo não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Então o que aconteceu, irmãos? O período dos juízes foi um dos períodos mais negros de Israel. Foi um período que Israel era escravizado. Mas por que Israel foi escravizado, meus irmãos? Porque eles não guardaram a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eles desobedeciam a palavra do Senhor. E o Senhor que estava ali para abençoar, agora o Senhor estava ali para disciplinar. O Senhor que estava abrindo o mar, abrindo as coisas, agora o Senhor está fechando o mar e fechando as coisas, e o seu povo está sendo humilhado, porque eles não guardaram a palavra. Meus irmãos, o justo ele viverá pela fé. Mas aonde? A fé na palavra de Deus. Querido, você só vai prosperar. Querido, você só será abençoado, bem-sucedido, se você pôr em prática a palavra do Senhor. Não tem alternativas, não tem outro caminho. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. O meu povo é destruído porque é ignorante. É um povo que não estuda, não pratica a palavra. Então, irmãos, Josué é um exemplo para nós. E o último ponto que eu quero destacar aqui nesse trecho, nesta passagem, meus irmãos, para nós orarmos, é que eu e você não somos vítimas. Presta atenção no que eu estou falando aqui para você nessa noite. Essa palavra é para todos nós aqui nesse lugar. Você não é vítima. Você é responsável. A responsabilidade não é de Deus. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é sua. Por quê, pastor? Por quê? Porque no Egito, o povo de Deus era escravo. No Egito, quem comandava era Faraó. No deserto, quem comandava eram as necessidades. Era um período que Deus estava fazendo e se revelando ao povo, para que o povo confiasse e dependesse dele. Mas Canaã é o cumprimento da promessa. Irmãos, Canaã é o cumprimento. Canaã é o povo vivendo no cumprimento do que Deus prometeu. Então agora a responsabilidade não é mais de Deus, a responsabilidade está sobre o povo. O Senhor falou: o que eu prometi para vocês eu cumpri. Agora cabe a vocês andarem pela fé. Agora cabe a vocês praticarem a minha palavra. Agora cabe a vocês andarem rumo. A terra está aí, ó pessoal. Quando o povo de Deus, irmãos, quando eles chegaram lá em Canaã, imagina só a situação. Milhões de pessoas entrando lá com Josué. Aí estavam lá as famílias.
Tu acha que quando eles chegavam nas cidades, as pessoas falavam assim: ei Josué, o Senhor prometeu para vocês a terra, certo? Estou saindo já fiz a minha mala com a minha família, pode pegar a casa aí. Quer a chave do carro também? Era assim, você acha? Não. Aquele povo batalhava contra eles, guerreavam contra eles. Mas o Senhor havia falado: olha Josué, essa terra é de vocês, agora vai para cima. Agora ser forte e corajoso. Agora põe em prática a palavra que eu lhe der. Então, meus irmãos, você não é vítima. E você já está vivendo o cumprimento da palavra de Deus. Por quê? Porque Jesus bradou na cruz: está consumado. Ele já colocou eu e você assentado nos lugares celestiais. Agora, se o inimigo está te dando uma coça, meu irmão, é problema teu. É responsabilidade tua, porque tu não pratica a palavra. Você não conhece a palavra, e por isso que você está levando uma coça. É por isso que você não prospera, é por isso que você não é bem sucedido, porque negligência na palavra. É o exemplo que aconteceu com eles. A terra era deles, o Senhor deu a terra. O inimigo estava lá, mas eles venciam no poder do Senhor e da palavra. As pessoas não queriam sair, eles batalhavam e venciam. Não, a terra é nossa. O Senhor falou: aonde, Josué, tu colocar a planta dos seus pés, eu estou dando para você, vai. Então, meus irmãos, não adianta a gente culpar a Deus. Não adianta você ficar colocando a culpa em Deus. Não é a minha responsabilidade, não é sua sim. Porque se você obedecer, conhecer a palavra, você vai prosperar. O inimigo, querido, ele já foi derrotado. Irmãos, os inimigos que estavam lá nas terras, nas cidades, eles já estavam todos derrotados. Já estavam todos, por quê? Porque o Senhor já havia dito. O Senhor já havia prometido a terra para eles. Então, se eles obedecessem, quando eles fossem contra as cidades iam cair por terra, como caiu. Ai, é o Satanás, é o Exu, pastor. Ai, pastor, é o pilintra, eu não sei o que, querido. Ele já foi derrotado na cruz do Calvário. E você é maior em Cristo Jesus. Se você conhecer a palavra e praticar a palavra, e você dizer: ei, aqui tu não tem autoridade, porque aqui quem reina é o meu Senhor, em nome de Jesus, saia. Ele vai sair. Porque você está vivendo o cumprimento. Canaã, meus irmãos, Canaã é o justo andando pela fé. É você andando pela fé, é o cumprimento. Então a responsabilidade nós temos, a igreja, de parar de colocar nas costas de Deus. Deus está falando: eu já fiz. É você que não estuda a minha palavra. É você que não pratica a palavra. É você que não prioriza a minha palavra. Mas eu já prometi, eu já cumpri. O meu filho já morreu por vocês. Vocês já estão assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas o que acontece? Nós nos conformamos com a Globo, com as mídias, com o que eles dizem, e negligenciamos a palavra. Agora, se você levantar a tua cabeça e falar: eu sou príncipe de Deus, eu sou princesa de Jeová, esse término de ano eu vou prosperar, eu vou crescer, eu vou evangelizar, aonde eu botar a planta dos meus pés vai ser uma bênção, porque não é palavra de homem, é a palavra de Deus que Ele liberou. Eu sou um herdeiro em Cristo Jesus. Irmão, você é um herdeiro. Querido, lá no Egito eles eram escravos, mas em Canaã eles são donos. Em Canaã, aquilo ali pertence a eles. Então você está vivendo o cumprimento. Mas por causa da postura, por causa da ignorância que temos, nós não conseguimos desfrutar. Nós não conseguimos. Então, meu irmão, o inimigo tem que sair. Se você se levantar nessa noite, se você começar a dizer: ei, até hoje o inimigo, ele reinou nessa área da minha vida, mas a partir de agora, hoje, eu estou dando um basta no nome de Jesus, porque eu estou vivendo o cumprimento da palavra. Eu estou em Canaã.
Canaã é Jesus Cristo. Hebreus capítulo de número 4. Hebreus capítulo 4 fala de um outro descanso. Esse outro descanso é Cristo Jesus. Você está em Cristo, Ele levou os teus pecados, Ele levou as tuas iniquidades, Ele ressuscitou para você, para fazer de você uma bênção no mundo, uma bênção. Você não é treva, você é luz. Ele transportou você das trevas para a luz. Ele transportou eu e você da prisão para a liberdade em Cristo. Então, querido, levante a tua cabeça. Levante a tua cabeça, porque você está em Canaã. Glória a Deus. A igreja precisa mudar a sua mentalidade, meus irmãos. A igreja precisa mudar a mentalidade, entender a sua posição, a sua herança em Cristo Jesus, quem ela é em Cristo Jesus. Você está em Canaã, você está no cumprimento da palavra. Imagina só, aquele povo lá em Canaã, aquelas milhares de pessoas em Canaã. Aí eles olhavam de longe, meu, que árvore bonita, né? Olha lá, tá vendo aquela árvore? Aquele território não é nosso. Que bonito, né? Queria tanto comer o fruto daquela árvore. Mas não pode, porque tem outras pessoas morando lá. Tá vendo a mentalidade? Mas a árvore é deles ou não é? É deles. Deus já havia prometido. O que eles deviam fazer? Tomar posse pela fé. E nós precisamos tomar posse pela fé na palavra. O que Deus prometeu é seu em Cristo Jesus. Se Ele prometeu que você é uma bênção pela fé. Se Ele prometeu que a porta vai se abrir, querido, vai se abrir pela fé. Se Ele prometeu que vai te salvar, tu vai ser salvo pela fé. Irmãos, tu tem que dar crédito na palavra e tomar posse. E ninguém vai poder parar você e eu. Ninguém pode parar a igreja. Uma igreja posicionada que conhece a palavra, ela vai conquistar na face dessa terra. Ela vai conquistar, as portas vão se abrir. Mas vamos acreditar, meu irmão. Ei, levante a sua cabeça, querido. Esse capetinho aí, sabe? A terra é sua. O apóstolo Paulo, eu enviei no devocional no grupo essa manhã lá. Lá fala sobre revelação. O apóstolo Paulo estava preso, lá em Roma. Ele envia a carta para Efésios. E ali ele diz assim, olha, de uma prisão domiciliar, Paulo ora pelos irmãos de Éfeso e diz: não quero que Deus liberte vocês do governante mau. Não quero que Deus dê um carro novo para vocês, nem uma casa nova. Não quero que Deus abra uma porta de emprego para vocês, uma promoção. O apóstolo Paulo orava: eu oro para que os olhos do vosso coração sejam iluminados. Eu oro para que vocês conheçam a revelação. Eu oro para que vocês conheçam os mistérios ocultos em Cristo Jesus. A oração desse homem era assim, está lá. Efésios capítulo 1, leia do versículo 16 a seguir, a oração do apóstolo Paulo. Eu oro para que vocês conheçam a palavra. Eu oro para que vocês conheçam a posição que vocês têm. Eu oro para que vocês deixem de ser caudas e entenda que vocês estão já nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa era a oração daquele homem de Deus, irmãos. E esses homens conquistaram nações, revolucionaram no seu tempo. Então, meus queridos, você não é vítima, viu? Eu e você não somos vítimas. Você tem uma espada afiada, glória a Deus. Meu querido, você tem a palavra de Deus, a espada. Você tem na sua mão a palavra. E é na palavra de Deus que a igreja vai prevalecer. Se a igreja, querido, não se desviar para a direita, nem para a esquerda, mas praticar a palavra, meus irmãos, a igreja vai conquistar, vai avançar, como o povo de Deus avançou e conquistou lá em Canaã. Eles conquistaram, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Estamos passando, queridos, aí por um momento onde a nação brasileira está um rebuliço por causa das eleições.
Mas eu quero dizer para você que acima de candidato A, B, queridos governantes, a palavra de Deus é mais poderosa. Vai passar presidente, vai ser levantado presidente, mas a palavra de Deus ela vai se cumprir, meus irmãos. Porque Deus não mente, Deus não falha. Quer uma reviravolta no fim de ano na sua vida agora? Você começa a praticar a palavra, estudar a palavra. Leia lá as epístolas, estude, fica ali com o que o Senhor fala a teu respeito. E começa a andar dessa forma, a declarar a palavra de Deus lá na sua casa, no seu trabalho, com os seus familiares, com os seus vizinhos. Vamos ficar com a palavra de Deus, irmãos, porque nós já estamos vivendo o cumprimento da palavra. Glória a Deus. É com você agora, é comigo. Ei, você não é mais vítima. Ei, você não, a culpa é de Deus. Ai, a culpa é de Deus. A culpa não é minha, não. A culpa é sua. Se você se dedicar a estudar, se você amar e praticar, ela vai se cumprir na sua vida. E as portas vão se abrir. E as coisas vão acontecer. Aleluia. Vamos nos colocar de pé nesse instante. Oh Espírito Santo. Aquele povo estava lá em Canaã agora. E havia muitos inimigos para conquistar, para expulsar. Imagina, irmãos, aqueles homens, aquelas mulheres desejando aquelas terras, aqueles bens. Eles poderiam perguntar para o Senhor: Senhor, o Senhor não nos prometeu? Eles estão em Canaã e talvez perguntando para o Senhor: Senhor, tu não nos prometeu que nos daria essa terra que mana leite e mel? O que você acha que Deus ia fazer? Nada. Porque Ele já fez. Deus ia fazer assim para eles, ó: ser forte e corajoso. Vai. Tá aí. É o cumprimento. Tá aqui, eu tirei vocês do Egito, eu atravessei vocês no deserto. Tá aqui o cumprimento. Eu sou fiel. É com vocês agora. Conquiste a terra, expulse os inimigos. Agora é com você. Josué, não tenho mais nada a fazer, é com você. Eu já prometi, eu sou contigo. Então, irmãos, será que não é o que o Senhor está falando para nós aqui nessa noite? É com você. Levanta a cabeça, meu filho. Levanta a cabeça, minha filha. Eu sou com você. Ah, pastor, mas se fechou a porta. Ah, pastor, mas está acontecendo. Levanta a cabeça, declare a palavra. Declare a palavra, porque você vai vencer. Você vai prevalecer no poder da palavra do Senhor. E a porta vai se abrir, meu irmão. As coisas vão acontecer, porque nós lemos: Deus, é impossível que Deus minta. Ele não mente, Ele não falha, Ele não pode mentir, Ele é fiel para cumprir. Eu quero declarar que você vai viver o melhor fim do ano da sua vida, no poder da palavra de Deus. Pode estar caindo as coisas aí fora, irmão, mas ei, aqueles que estão nas asas do Altíssimo estão guardados, estão protegidos, porque Ele é Pai, Ele não falha. Então levanta a cabeça, você não é vítima.